Olá pessoas, tudo bem com vocês? Prazer em falar contigo novamente, aqui é o professor Vicente de Matemática. Saudade, saudade, essa quarentena tá acabando com a gente, né? Vamos seguir na vida aqui então, pessoal. No último videozinho eu postei para vocês o conceito de função de forma intuitiva, usando as tabelinhas, ok? Hoje nós vamos fazer a parte 2 da nossa apostila, que está postada lá no blog. Vamos falar um pouquinho da definição mais formal, utilizando a notação de conjuntos. Ok? Acompanha lá pela sua apostila, tudo bem? E aí, estudando em casa bastante? Como é que tá aí? Pessoal, para definir uma função, nós vamos precisar de três coisinhas, tá bom? Três coisinhas básicas. Você vai precisar de dois conjuntos, aqui eu estou chamando de A e B, esses conjuntos não vazios, né? Para ter graça. E vamos precisar também de uma regra, uma lei de formação, né? O que vai te dizer como os elementos dos dois conjuntos vão se relacionar, tudo bem? Então isso vai ser uma função f para a gente aqui da seguinte maneira. Vai ser uma regra, tá? Que vai pegar cada elemento x que vai estar no conjunto A e vai ligar, vai associar um único elemento y que está no conjunto B. Isso é uma função. Olhando para os conjuntinhos assim pelo diagrama de Venn, aqui nós temos o conjunto A, ok? Com os elementos x. E nós temos aqui o conjunto B com os elementos y. E o que vai ser a função f? O que vai ser? Vai ser uma regra que pega cada elemento desse conjunto e associa um único elemento desse outro aqui, ok? Em notação nós temos f, dois pontos, A, seta, B. Mas você não vai ler assim, né? Lógico que não, lógico que não. Você vai ler da seguinte maneira, ó. Função f de A em B. Função f de A que assume valores em B. Tudo bem? Então, você vai ler f de A em B. Esse conjunto aqui, ó, o conjunto A, onde estão os elementos x, tá? Esses elementos são chamados de variáveis independentes, igual o videozinho da aula passada, tá bom? Esse conjunto B, aonde chega a setinha, é o conjunto das variáveis dependentes. Então, para ter uma função, nós precisamos de dois conjuntos, um com variáveis independentes e um com variáveis dependentes, e uma regra que vai associar cada elemento x desse conjunto A a um único elemento y do conjunto B. Quando eu falo cada elemento x do conjunto A, eu estou dizendo para você que não pode sobrar nenhum elemento desse conjunto sem se relacionar. Você vai ter que fazer a relação de todos os elementos desse conjunto, ok? E cada elemento desse conjunto só pode ligar com um único elemento y do conjunto B. No conjunto B, pode sobrar elemento sem se relacionar. Esse conjunto A, tá? Da onde sai a setinha, o conjunto das variáveis independentes, recebe o nome de domínio da função. A gente utiliza o D maiúsculo. Entre parênteses, você vai utilizar a letra que vai ser o nome da regra. No caso, aqui a gente está falando F, a gente coloca F entre parênteses. É o conjunto A de onde sai a setinha, conjunto das variáveis independentes. Tudo bem? O conjunto onde chega a setinha vai receber o nome de contradomínio. É o CDF da função. No caso, é o conjunto B, onde estão as nossas variáveis dependentes. Cada elemento do contradomínio que recebe uma setinha que sai do conjunto A recebe o nome de imagem. Olha aqui a anotação, ó, preste atenção. Ó. É um f, tá? Que é o nome da nossa função, com x, que é o elemento lá do domínio, entre parênteses. Você vai ler isso, f de x. O que é f de x? É a imagem de x pela função f, pela regra que você está utilizando para associar esses elementos. Ok? Isso é muito importante. Aqui com o diagrama você vai poder enxergar isso um pouquinho melhor, tá bom? O que é o f de x? Vamos lá. Antes é bom você completar na sua apostila, tá? Essa parte de vermelho aí na sua apostila está em branco, você que vai preencher. Combinado? Vamos que vamos? Não estamos fazendo nada mesmo, né? Senhoras e senhores, então vamos ver um pouquinho aqui de diagramas desse assunto aqui para você entender um pouquinho melhor. Olha só, aqui nós temos o conjunto A. Essas bolinhas aqui vão representar os elementos, tá? Não quis escrever nada aí não, dá para você entender bem. Aqui é o conjunto B. Então nós já temos dois conjuntos. O que é uma função? É uma regra que vai pegar cada elemento, não pode sobrar nenhum, e vai associar com o único. Esse elemento está ligado com o único, só saiu uma setinha dele. A mesma coisa para esse aqui e esse também. Então isso é uma função de A em B. O conjunto de partida, o nosso domínio, não pode sobrar elementos. Já no contradomínio, pode sobrar elementos. Esses elementos do contradomínio que recebe as setinhas é o conjunto imagem. Esse elemento aqui ó, está no contradomínio, mas ele não é imagem da nossa função. Função de A em B. Função de domínio em A, contradomínio em B.
Outra situação, pessoas. Novamente aqui nós temos os dois conjuntos e nós temos aqui uma associação. Bora ver se a associação é ou não é função. O que você acha aí, hein? Olhando para essa imagem, você acha que é ou não é? Pessoal, não sobrou nenhum elemento do conjunto A. Cada elemento só está ligado com um único. Esse aqui ligou só a um, esse também e esse aqui também. Então, esse aqui é uma função de A em B, ok? Domínio A contra domínio em B. Em aulas breves aí, né, vindouras, nós vamos ver que essa função é chamada de função constante, onde cada elemento do domínio tem a mesma imagem. Senhoras e senhores, continuando, nós temos aqui mais dois conjuntinhos. Veja essa situação. E aí, essa tá moleza, hein? É ou não é função? Você já pode dizer que não. Não é. Está sobrando esse elemento aqui do conjunto A sem ligar com ninguém. Então, essa situação não representa para nós uma função. Observe essa outra aqui, galerinha do bem. Olha só. Aqui nós temos o conjunto A e o conjunto B. A de ameba e B de bucéfalo. Será que é ou não é função? Vamos ver a associação que foi feita? E aí? Olha que não sobrou nenhum elemento. No entanto, esse primeiro elemento aqui está partindo duas setinhas dele, tá vendo? Significa dizer que ele está relacionando com dois elementos do conjunto B. Nesse caso, essa situação também não representa a função, porque cada elemento de A só pode se associar com um único, e esse aqui está ligado a dois. Não é função. Mais uma situação, olha só, conjunto A, conjunto B. Cada elemento de A tem que se ligar a um único elemento de B. Vamos ver a situação? Olha só, não sobrou nenhum elemento. Esse último elemento está ligado com um único. Esse aqui está lá em cima ligado só com um. Esse aqui também está ligado só com um elemento. E esse aqui também está ligado só com um. Note que de cada elemento desse só partiu uma setinha. Se parte só uma setinha e não sobra ninguém sem se ligar, isso é uma função de A em B. Pessoas, então, se é função, o conjunto A, da onde sai a setinha, é o contradomínio. O conjunto B, onde chega a setinha, é o contradomínio. Domínio, contradomínio. Domínio, contradomínio. Esses dois elementos aqui, ó, estão no contradomínio, mas não faz parte do conjunto imagem. Imagem é só esses três elementozinhos aqui que estão recebendo a setinha. Ficou claro por enquanto, pessoas? Podemos continuar? Então vamos, não estou fazendo nada mesmo. Isso é interessante você anotar aí no seu caderno. Isso aí é um tópico, por que pareça, cai em provas de vestibulares, para você identificar se isso é ou não é uma função. Ok? Vamos para frente? Então vamos embora. Fácil demais, né? Mais fácil que empurrar dedo na ladeira. Exemplo 2 da sua apostila. Exemplo 2. Dados os conjuntos A e B, a relação mostrada na figura, que é essa daqui, é uma função de A em B. Já está falando que essa relação é uma função, né, de A em B. Note, não sobrou nenhum elemento do conjunto A e cada elemento de A está ligado a um único elemento do conjunto B. Ele já pede o domínio, não precisava nem da figura. Se já está falando para você que é uma função, de onde partiu a setinha é o domínio, aonde chegou a setinha é o contradomínio. Isso a gente pode fazer direto, então. Então, o domínio é o conjunto A, ou você pode escrever assim, ó, domínio da função f e listar os elementos entre colchetes. Tudo bem? Não se esqueça, conjunto sempre entre colchetes. Contradomínio, onde chegou a setinha, são todos os elementos, o 4, o 5, o 6 e o 7. Todo o conjunto para onde está chegando a setinha, o conjunto de chegada, é contradomínio. Agora, vamos ver com mais clareza o que é a imagem. Note que nem todos esses elementos aqui do contradomínio recebeu setinha. Então, imagem para nós, só os que recebem a seta. Conjunto imagem da função, 4, 5 e o 7. O 6 não é imagem. Esses elementos aqui a gente chama de elementos x, variável independente. Esses elementos aqui a gente chama de elementos y, variável dependente. Os elementos que recebem seta é chamado de f de x. Os outros são só y mesmo, tá? Esse aqui, o y é um f de x, esse o y é um f de x, esse o y é um f de x. Esse aqui, o y não é f de x, não é imagem. Aqui está escrito f de 1, ou seja, a imagem do 1 pela função. O 1 está ligado com o 4, então a imagem do 1, 4. F de 1 vale 4, f de 2 vale 7, f de 3 vale 5 e o f de 4 também vale 7. São as imagens do 1, do 2, do 3 e do 4. Ok, para esse exemplo, bacana, vamos para o próximo. Não esqueça de anotar, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de regra, né? Regra, equação, lei de formação, tudo bem? Para isso, vamos utilizar aí o exemplo 3 da nossa apostila.
Em cada caso, verifique se o esquema representa uma função de A em B. Aí te deu os dois conjuntos. E se for afirmativo, se você observar que realmente é uma função, você deve descobrir qual a regra está sendo utilizada, qual é a lei de formação. Vamos aqui logo para os tópicos A e B. Então vamos lá. Letra A de ameba te deu esses dois conjuntos, né? Está aqui, conjunto A e conjunto B. E aqui estão os diagramas. Note que o menos 1 está ligado com o menos 1, o 0 com o 0 e o 1 com 1. Não sobrou nenhum elemento do conjunto A. Né? E cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Então, nesse caso, pessoas, f é uma função de A em B. Se é uma função, o domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B. Tudo bem? Quem são as imagens? Menos 1, 0 e 1. Agora diz para mim qual é a regra, o que foi utilizado para relacionar esses elementos, né? Note que o elemento do domínio é igual à sua imagem. Igual a imagem, igual a imagem. Nesse conjunto são os elementos x, nesses são os elementos y. Então, eu posso dizer que a imagem y é igual ao elemento x do domínio. Essa é a regra, y igual a x. Letra B. Note, meus amigos, que nesse caso não vai ser uma função, porque o elemento 0 está associado a dois elementos. Do 0 partiram-se duas setinhas. Não temos que procurar regra nenhuma, porque não é um caso afirmativo, não é uma função. Letra C e D. Não sobrou nenhum elemento e cada elemento está associado a um único. Então, esse caso aqui é uma função de A em B. Domínio A contra domínio B. Pessoas, vamos descobrir a regra, já que é um caso afirmativo, já que é uma função. Ó, o 1 tem imagem 2. O menos 1 tem imagem menos 2. Então, as imagens desses dois números é o dobro do elemento do domínio. E o dobro de 0 também é 0. Então, qual é a regra? O elemento y do conjunto B vale duas vezes o elemento x do conjunto A. Foi isso que foi utilizado para fazer essa associação. Tudo bem? Bom demais, né? Letra D de desóxido ribonucleico. Oh, meu Deus, olha só, não é. Tá sobrando aqui o menos 1, de cara, fácil demais, mamão com açúcar, mais fácil que empurrar bêbado em ladeira. Isso não é uma função, então não é um caso afirmativo. Você não precisa mais procurar a lei, porque não é uma função. Tranquilo, né? Pessoal, último exemplo aqui, o exemplo 4. Seja f de R em R. Opa, que legal. Seja f de R em R, né? f de R em R. Uma função definida por f de x igual a x mais 2. Qual é o valor de f de 1, f de 2 e f de 3? Pessoal, aqui entre parênteses está o x. Como ele quer f de 1 e 1 está entre parênteses, você vai substituir esse x pelo valor 1. X mais 2 é a mesma coisa de 1 mais 2. Então, f de 1 vale 3. A imagem do 1 por essa função vale 3. Aqui nesse caso, você nem precisa fazer o diagrama. Quando eu falo f de R em R, esse R aqui representa os números reais e esse aqui também representa o conjunto dos números reais. Ela tem domínio real contra domínio real. Quando isso acontece, nós estamos diante de uma função real. Significa dizer que todos os elementos y do contradomínio, todo elemento y do contradomínio vai ser imagem. Tá? Então, todo y é um f de x. O y aqui nesse caso é igual ao próprio f de x. Vamos lá então para o 2. Aonde tem o x, você substitui pelo 2. 2 mais 2, 4. Então, o f de 2 vale 4. O f de 3, aonde tem o x, você coloca o 3. 3 mais 2, 5. Pessoa, aqui não é 2 não, tá? Coloca o 3 aí, por favor, né? Ó, f de 3, f de 3. Errei por distração aqui, tudo bem? Então, 3 mais 2, 5. Não precisa nem fazer o diagrama. Essa aqui é a imagem do 1, essa é a imagem do 2 e essa é a imagem do 5 pela função f de R em R definida por essa regra. Tranquilo? Pessoas, fizemos os exemplos da apostila e agora acho que você deve pegar essa apostila com calma, com um caderninho do lado, um bom lápis, uma boa borracha e treinar um pouquinho a parte 2 dos exercícios, tá bom? Em breve eu vou retornar ou com a correção e provavelmente também já com a definição de função afim. Treine bastante. Faça a atividade avaliativa que está lá no blog, tá? Quando a gente retornar, eu pretendo recolher essas atividades. Forte abraço, fique em casa, cuide-se, tá? Cuide do seu papai e cuide da sua mamãe também aí, viu? Abraço, fica com Deus e até o próximo episódio.